E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula sobre como criar anúncios de sucesso. E antes de introduzir ao conteúdo, me apresentando, eu sou o diretor comercial da Pixel e responsável pela maior parte das estratégias que os nossos clientes utilizam hoje na sua captação de clientes e também responsável pela nossa própria captação de clientes, da própria Pixel. E bom, entrando aqui no tópico sobre como criar anúncios de sucesso, existem 4 pilares fundamentais para que isso seja possível. E o anúncio, ele é extremamente importante, ele é o que eu costumo dizer 80-20 de qualquer campanha, porque é ele quem vai segmentar, que vai atrair o perfil de cliente ideal ou o perfil de cliente errado para o seu escritório. E o que é importante é que vocês tenham ciência e que todo criativo deve ter, que deve existir em todo o processo de criação desses anúncios. Primeiro, uma big idea. O que seria uma big idea? É uma ideia central que orienta a sua campanha de marketing ou a sua ação de marketing. Por exemplo, onde eu rodo uma campanha voltado para o BPC Luas Autista. Qual que é o big idea da minha campanha? É conscientizar mães de autista que possuem baixa renda de que elas podem ter acesso a um benefício do INSS. Não é ofertar, não é, a ideia não é ofertar um serviço, é conscientizar essa pessoa, levar ela até o WhatsApp do escritório, para que depois sim, de você entender se aquela pessoa é alguém que tem direito, você ofertar o serviço. Então a questão de você ferir ou não o código de ética da OAB já começa na big idea da sua campanha. Se você cria uma campanha com uma big idea de fazer uma oferta direta, vendendo o seu serviço dentro da rede social, você vai ferir o código de ética, não tem jeito. Agora, quando você vem com essa big idea de ofertar uma informação, você muda totalmente isso. E o segundo ponto, nós temos o perfil de cliente ideal. Terceiro ponto, o copywriting, que é a escrita, tá? O que está escrito ali em si no anúncio, o roteiro que foi seguido no vídeo, caso seja esse formato, e quebra de padrão. Perfil de cliente ideal. O perfil de cliente ideal, ele é uma descrição detalhada do tipo de cliente que mais se beneficia dos seus produtos ou serviços, do caso, do seu serviço. Tá? E aqui envolve dados demográficos e comportamentos e necessidades. A gente não está falando de persona. Provavelmente você já viu algum guru de marketing jurídico falando sobre persona ou público-alvo. Não, a gente não está falando isso. A persona, a gente fala de características mais superficiais. Dados demográficos, por exemplo, mulheres, homens de XYZ idade que recebem tanto e moram em região X. É uma persona, tá? Agora, quando a gente fala de ICP, é aquele perfil de cliente que realmente tem condição de contratar o seu serviço, que ele tem um problema que você resolve e condição de pagar os honorários daquele serviço. Inclusive, aqui você vai ter acesso a um modelo de planilha para que você preencha o perfil do cliente ideal de cada uma das teses que você vai rodar e você vai captar dentro do digital. E é importante que você crie um documento para cada perfil de cliente. E por que isso é importante? Tá? Trazendo um conceito um pouco mais aprofundado. A comunicação, ela é, igual eu falei, um 80-20 da campanha. Então, o que você comunica no seu anúncio vai surtir efeito lá no seu WhatsApp quando você for atender. Se você chamar a atenção de um público desqualificado que não preenche os requisitos para te contratar, depois na fase de atendimento você vai passar aperto atendendo pessoas desqualificadas, perdendo tempo. E é algo que ninguém quer. Terceiro ponto, o copyright em si, a escrita, tá? A escrita ou o roteiro do anúncio. Existem diversos modelos, dizendo assim, de diversos frameworks de copy. O AIDA é um deles, por exemplo,
que as pessoas utilizam. Mas aqui na Pixel, eu acabei desenvolvendo 2 modelos específicos adequados para a advocacia, que ficou um nome, inclusive, bem longo. O RBBCO, que é focado na ganância ou necessidade, e o PQRDOC, focado no medo. Ou seja, um script, um roteiro, é focado na ganância e necessidade, ou necessidade, e o outro script é focado no medo. Isso aqui, esse framework para vocês usarem de modelo de criativo, de copy, é um framework já validado com os nossos clientes. Ou seja, a gente já atendeu aqui mais de 1.000 escritórios de advocacia e a gente está trazendo algo que de fato funciona para vocês aplicarem. E por último, e não menos importante, a quebra de padrão. Porque o que é normal acontecer? Muitos escritórios de advocacia entrarem para o digital. Vocês já devem estar percebendo isso, recebendo anúncios, inclusive, de concorrentes. E tem muita gente fazendo a mesma coisa, copiando o copy um do outro, o anúncio, o formato. E quanto mais parecido você for com o outro, menos você vai chamar atenção, menos você vai vai ter diferenciação e mais caro você vai pagar por um potencial cliente e menos fechamentos você vai ter. Então a gente precisa ir contra essa manada e trazendo uma quebra de padrão, que logo eu vou trazer para vocês alguns exemplos de quebra. E agora, voltando aqui para a questão da estrutura de copy, eu vou apresentar 2 documentos com essas estruturas de copy e os exemplos. Pronto. Falando primeiro da estrutura com foco em ganância ou necessidade. Esse aqui é um exemplo, tá, de copy. Primeiro, sem requisito qualificativo, que é um dos pilares. Tá? Eu vou falar quais são os requisitos qualificativos de uma boa copy. Requisito qualificativo, benefício, benefício profundo, chamada para ação e oportunidade. Isso em cima dessa primeira estrutura, com foco em ganância ou necessidade. O que seriam cada um desses pontos da estrutura? Primeiro, requisito qualificativo. É aquilo que pré-qualifica o lead. O que pré-qualifica ele para que ele possa contratar o seu escritório? A gente precisa ter isso logo de início na narrativa do vídeo ou na imagem do criativo. Segundo, benefício. Terceiro, benefício profundo, ou seja, seria algum benefício a mais além daquele primário. A chamada para ação e, por último, a oportunidade. E aqui a gente tem uma copy sem requisito qualificativo, tá? Adequado, com essa mesma estrutura. Mães com filhos autistas. Mães com filhos autistas podem receber um benefício do governo de R$ 1.400 mensal. Toque em enviar mensagem, fale conosco e entenda como. Aqui a gente tem uma copy totalmente simples, sem muitos detalhes, sem falar a questão de renda. Então, qualquer mãe que tenha um filho autista vai entrar em contato, vai ver aquele anúncio, vai clicar por curiosidade. A gente não tem requisito qualificativo aqui, não tem benefício profundo, tá? Não tem esses pontos que são primordiais para que a gente consiga levar potenciais clientes que realmente possam contratar o escritório para o WhatsApp. E qual seria uma copy ideal com requisitos qualificativos em cima dessa estrutura, pegando aquele mesmo produto, no caso do BPC Loas, como base? Isso aqui seria um criativo estático, tá? Esse primeiro que eu falei e esse aqui também. Para famílias com autista e renda familiar de até 2.000, saiba que você pode receber um benefício do governo de um salário mínimo por mês, mesmo sem a criança nunca ter pago INSS em caso de transtorno leve. Toque em enviar mensagem, fale conosco e entenda como. Quais que são aqui os requisitos qualificativos?
para famílias com autista e renda familiar de até R$2.000. Eu quero que esse tipo de potencial cliente chame no WhatsApp. Então, deixo explícito isso no criativo. E aqui a gente tem o resto da estrutura. Vocês podem ver que o benefício seria, saiba que você pode ter um benefício do governo de um salário mínimo por mês e o benefício profundo, mesmo sem a criança nunca ter pago INSS em casos de transtorno leve. Então a gente deixa aquela promessa dizendo assim, tá? Essa oferta ainda mais atrativa e chama a atenção do perfil de cliente ideal. Agora trazendo aqui a outra estrutura que é baseada no medo. Isso aqui seria um criativo de isca, tá? Seria um criativo de isca. O que seria um criativo de isca? Um criativo que tem o objetivo de levar o lead até o WhatsApp ou o direct do Instagram para receber o material. E a partir dali, você, com o processo comercial de atendimento, conduzir a pessoa, procurar entender se ela é qualificada e, posteriormente, agendar uma reunião de vendas, de diagnóstico. Qual seria o jeito errado de produzir uma copy, tá? Com base no medo e que não tem requisito qualificativo? Empresário, esse aqui é o dossiê completo com as 5 causas trabalhistas que mais tiram o dinheiro e que mais geram prejuízos para o seu negócio e como evitá-las. Para receber uma cópia completa desse dossiê, basta tocar em enviar mensagem e me mandar a palavra X no privado. Aqui a gente está falando para qualquer tipo de empresário. E não é qualquer tipo de empresário que você quer. Seja qual for a tese de captação, existem requisitos que você vai preferir. Por exemplo, você quer um empresário que tenha caixa financeiro para pagar os honorários do escritório. Então a gente precisa vir com uma narrativa que seja coerente com isso para atrair esse tipo de empresário. E que aqui eu vou passar por cima da estrutura que foi usada nesse primeiro. Profissão, quadro de dor futura, desejo e oportunidade. Quadro de dor futura. O que é isso? É um quadro de dor que o potencial cliente pode ter caso ele não se atente a isso. É um problema que ele pode ter no futuro se ele não se atentar a essa informação. O desejo é oportunidade, igual a gente trouxe no outro criativo. E aqui, o jeito certo de produzir uma copy, com requisitos qualificativos. Empresário, esse aqui é um dossiê completo com as 5 causas trabalhistas que mais tiram dinheiro e que mais geram prejuízos para empresas que possuem mais de 10 colaboradores e um faturamento mensal acima de 100 mil e como evitá-las. Para receber uma cópia completa desse dossiê, basta tocar em enviar mensagem e me mandar a palavra X no privado. Aqui a gente está sendo extremamente específico com relação à quantidade de colaboradores e faturamento da empresa. É muito diferente da pessoa receber um anúncio falando para todo tipo de empresário. E essa mesma questão da qualificação se enquadra para você captar, por exemplo, empresas de um setor específico. Eu poderia falar aqui com empresas do ramo da saúde, de estética. Tá? Se enquadra a mesma coisa. A gente sempre ter essa comunicação um para um, sempre usar a especificidade. Isso é muito importante. E a estrutura, a gente tem profissão, quadro de dor futura, requisito qualificativo, desejo, oportunidade e chamada para ação. Esses são os pilares. E aqui abaixo eu vou deixar para vocês alguns modelos de criativos baseados nessa estrutura de copy e também o documento do modelo de ICP, tá? Para que vocês possam criar o ICP de cada uma das teses que vocês vão rodar na sua captação de clientes.